teu anjo, Senhor, possa estar acampado ao redor de cada um de nós, Senhor. Que cada filho teu, que cada servo teu, Senhor, seja protegido, meu Deus, pelo teu exército de anjos, Senhor. Que nós possamos, Senhor, nesses dias maus, Senhor, ser bênção na vida de outras pessoas, Senhor. Que nós possamos, Senhor, ter autoridade, Senhor, para falar do teu amor, Senhor, para falar da tua bondade, da tua misericórdia, Senhor. Pai amado, Pai querido, sei que somos pecadores, Senhor. Sei, Pai, que fazemos muitas coisas que não agradam ao teu coração, Senhor. Mas que tu possas, Senhor, contemplar a vida de cada um de nós, Senhor. Que tu possas, Senhor, nos encontrar, Senhor, nossa necessidade, Senhor. Que nós possamos, Senhor Deus, estar prontos para te servir e te adorar verdadeiramente em verdade, Senhor. Que nós possamos mais e mais, Senhor, nos fortalecer no teu amor, Senhor. Na oração que eu te faço, Senhor, confiando no teu amor por nós. Amém. Alô, alô. Vamos orar. Paz, Senhor, irmãos. Amém. Vamos louvar o Senhor. Você pode ficar de pé. A Bíblia diz que se nós estivermos 2 ou 3 reunidos, não estarei presente, né? E que são de mais, bem mais que 2, né? Então temos a certeza que o Senhor está presente nesse lugar. Você crê nisso? Amém? Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado, para ser aprovado. Mas tua mão virá, minha fé será recompensada, e o meu Deus não vai.
pensamos literalmente na misericórdia e expressão da graça de Deus, porque o cansaço bateu forte, acho que eu parei uns 20 minutinhos deitado, olha, quase que o sono em coma e direto. Mas enfim, compromisso é compromisso, nós temos compromisso com a obra do Senhor, estamos para fazer a obra, amém? Então eu conto com a ajuda de vocês, porque se louvarmos juntos, eu tenho certeza que a gente estremece esse lugar. Aleluia. Amém? Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está aqui. E creia numa coisa interessante. Você não está aqui porque você quis vir. Mas Deus quis que você estivesse aqui nessa noite. Você não te permitiu chegar até aqui porque algo especial ele tem para você nessa noite. Então fica aí no Espírito. Na semana passada aconteceu uma coisa interessante, né, pastor? Não sei se você já percebeu que o culto ele tem uma mesma direção do começo até o final. Né? O mesmo pastor do louvor até a mensagem. E Deus faz essas coisas. Sabe? A gente não combina, mas o Espírito Santo também trabalha. Então, fica atento ao que o Espírito quer falar contigo, comigo, que ele está falando nessa noite, amém? Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com
voz, verdade.
restitui, leva-me às águas tranquilas, lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. O tempo que roubado foi, não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado a vida amar. Creia, porque o poder do clamor pode ressuscitar. Você não prestar muita atenção no que você acabou de cantar. Agora você faz o seguinte: você vai lá para esse irmão que está do seu lado e vai declarar isso para ele. Agora, vamos lá. O tempo que não poderá se Comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado. ministra sobre a vida dele. Creia, porque o poder do clamor pode ressuscitar. Eu quero de volta, eu quero sarar-me. E quando eu aceito
em paz, estou muito feliz nesta noite. Diga graças a Deus. Irmãos, eu pude ouvir a oração de alguns irmãos aqui no início. Eu pude ouvir a declaração do nosso irmão Denis. E sei que os irmãos estão com o corpo físico esgotado. Mas ainda assim, o cansaço não conseguiu parar os irmãos, impediram de chegar até aqui para prestar culto a Deus. Queridos, eu estava refletindo já há alguns dias, e quando eu falo alguns dias, pode sentar se você quiser. Eu venho acompanhando uma igreja que está nos Estados Unidos, que vai para o 8º dia de culto consecutivo, dia e noite. Eles começaram o culto, não pararam, a madrugada entrou, o dia entrou, a noite entrou, a madrugada entrou, eles já estão ininterruptamente no 8º dia. Mas a questão é que esse avivamento que está acontecendo nos Estados Unidos, a glória de Deus tem sido tão grande, tão tamanha, que está incendiando não só agora as igrejas dos Estados Unidos, mas também muitas igrejas espalhadas pelo mundo afora. Porque agora os universitários e muitas outras igrejas estão se unindo a essa igreja para o culto não parar. Então algumas igrejas de alguns estados estão viajando para lá para poder auxiliar que o culto não para. E algumas pessoas como eu, que estou aqui um pouco distante, vendo tudo isso acontecer, eu percebo que a igreja de Deus está viva na terra. Por mais que o cansaço exista, as dificuldades, mas nós estamos aqui, irmãos. Nós somos a igreja de Deus. E nós estamos de pé para a honra e glória do nome do Senhor. E espalhados pelo mundo, existem muitos como eu e você, que estão levando o Evangelho de Jesus Cristo, estão adorando o Senhor. Um grande avivamento se inicia, porque a nossa questão não é política. Porque quem governa a igreja está acima da política. E nós estamos aqui, irmãos, para representar uma igreja viva na terra. Eu imagino que a sua luta seja muito grande, porque tudo que Satanás quer é parar você. Você é o problema do inferno. É por você que o inferno não tem sucesso total. É por causa de você que muitas vidas que eram para ser tragadas ainda não foram. Muitos livramentos estão acontecendo porque a igreja está aqui orando. E eu tenho um recado para o inferno. Nós vamos continuar. Aleluia! Nós vamos permanecer. Aleluia! Parabéns para você que escolheu Jesus. E até aqui o Senhor tem te fortalecido. Sentados como estamos, mas eu quero adorar mais um louvor com vocês. Por favor, feche seus olhos. Não distraia sua atenção com nada e nem com ninguém. Permita nesse momento que o Espírito de Deus ministre no teu coração a resposta que você precisa ouvir dele. Aleluia. Converse com o Espírito Santo e ouça ele falar ao teu coração. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa.
para os crentes sendo preparadas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando. Se prepare para que tudo veja. João viu milhares e milhares de anjos. Vocês Que voaram ao redor do trono, que voaram ao redor do trono, o Senhor pode ser melhor. que voaram ao redor do trono de Deus. João viu Sete castiças de ouro. e no meio de 7 castiçais, semelhante ao filho do homem. Quem era esse homem? Era Jesus de Nazaré. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparadas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando. Se prepare para que tudo veja. João viu, Espero veio, porque foi morto e reviveu, e a morte ele venceu, e com isso a vida eterna nos concedeu. não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparadas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando. Se prepare para que tudo veja. Não era um sonho, vocês. João viu a cidade santa para os crentes. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando. Se prepare para que tudo veja. João viu. Vamos aplaudir o Senhor de Deus. Dá uma sacudida no outro crente do seu lado. Fala para ele: eu vou para a cidade santa, você vem comigo? Tem que vai vir comigo. Isso. Queridos, eu também quero orar nesse momento. Pergunta: orar por quem, pastor? Pergunta. Isso. Irmãos, eu também tenho me preocupado muito com o terremoto que aconteceu na Turquia. A última vez que eu vi o registro foi de 33 mil mortos. Foi um terremoto de escala 7,8, foram 2, na verdade, pela madrugada. Enquanto o marido e sua esposa dormiam, seus filhos estavam no berço, na cama. O terremoto aconteceu e muitas pessoas não conseguiram sair do prédio. Eles não suportaram e desmoronaram. Então nós temos um número de 33 mil óbitos, 33 mil cadáveres. E eu vi o registro de uma criança que estava há 5 dias soterrada. Ela deve ter aproximadamente entre 8 e 10 anos de idade.
Há uma temperatura que lá não tem uma temperatura como nós temos aqui. Lá a temperatura é sempre abaixo de zero. Essa criança estava há 5 dias imóvel, sem poder comer, sem poder defecar, sem o carinho da mãe e do pai. Há uma temperatura abaixo de zero, mas ela suportou esses 5 dias até ser resgatada. Mas nós temos uma tragédia dentro do coração das pessoas que ficaram, porque jamais poderá ser apagado na memória dos que ficam a perda dos seus entes queridos, sua filha. Como eu vi um homem que amava tanto a sua filha que ele encontrou o corpo dela debaixo de uma pedra, não conseguiu remover. Então ele só conseguiu tirar a mão da filha dele. Ela tinha 15 anos de idade, segundo o jornal informou. Ele segurou nas mãos da filha dele e ficou ali segurando e chorando por horas, porque eram muitos cadáveres para ser removido, e ele não queria abrir mão da filha dele enquanto não removesse o cadáver da filha dele. Aquele homem não estava preocupado com o dinheiro que havia juntado, com a mobília, com a televisão que quebrou. Ele não estava preocupado com a geladeira que estava cheia ou vazia. Não era o problema dele, não era a cama, o problema dele era a filha. O problema dele era a família dele. Sabe, queridos, eu respeito a sua dor e o seu problema. Eu imagino que a sua dificuldade não é pequena, o seu cansaço não é pequeno. Mas diante de um cenário desse, eu não posso me omitir de lhe falar que você e eu somos muito abençoados por Deus. Que nós ainda estamos numa posição privilegiada, apesar de estarmos enfrentando bastante guerras. Nós ainda temos que levantar as mãos para o céu, olhar para o alto e glorificar bem alto o nome do Senhor Jesus, porque nós vivemos em um lugar muito abençoado. O nosso país, por mais que exista oposições, temos a liberdade de prestar culto a Deus. Podemos glorificar o Senhor nas esquinas, na praça ainda. Nós vivemos em um país diferente da Turquia. A Turquia é um país que vive às margens das placas tectônicas. Então, quando elas se chocam, existe um terremoto. O Brasil é um país localizado no meio de uma placa. Ou seja, aqui nós não vamos falar de terremoto. Nós vivemos num país rico. Então, queridos, não é porque nós estamos bem localizados que nós não vamos alcançar os nossos amigos e irmãos que estão lá do outro lado através das nossas orações. Quero convidar você, mesmo cansado, mas que a sua casa não caiu, você não perdeu sua mobília, você não perdeu seus filhos. Quero convidar você a clamar ao Senhor. Me ajude nesse momento a orar a Deus, porque enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus virou o seu cativeiro. Sabe, queridos, deixa eu te dar uma notícia. No livro do profeta Samuel, no capítulo 20, nos fala que tinha fome sobre Israel. E essa fome durou 3 anos, até que Davi foi consultar a Deus. E a Bíblia diz que quando Davi consulta a Deus, Deus responde a Davi. E eu me perguntei, por que Davi esperou 3 anos para consultar a Deus? 3 anos que o povo estava sofrendo, 3 anos que o povo estava passando fome, que estava faltando alimento no prato. Por que ele esperou 3 anos? E eu pude entender que a fome estava no mundo, mas não havia chegado ainda na casa de Davi. Enquanto não chega na minha casa, está tudo bem.
Eu vou clamar quando chegar na minha casa, quando o problema acontecer com os meus filhos, com a minha esposa. Eu vou buscar o Senhor quando acontecer comigo ou com os meus. Enquanto está acontecendo na casa de fulano, na casa do meu irmão, está tudo bem. Davi teve que esperar 3 anos para quando chegar na casa dele, para ele se preocupar em clamar ao Senhor. O terremoto aconteceu lá do outro lado, irmãos. Não precisa chegar até a nossa casa. Vamos clamar agora ao Senhor. Fique de pé comigo nesse momento, você que pode. Une a sua fé com a minha. Nós vamos pedir ao Senhor única e exclusivamente por aquele povo lá na Turquia. Eu quero chamar aqui a missionária Assembly. Nós vamos orar somente pelo povo da Turquia, pelo povo da Síria também, que é um país que foi atingido. Nós vamos clamar ao Senhor. A igreja está aqui, irmãos, e nós vamos fazer a diferença. O teu clamor vai chegar até o céu. E Deus vai fazer diferença lá na vida daquelas pessoas. Amém? Espírito Santo, agradecido, exaltado seja o teu nome. Senhor, estamos aqui, Senhor, uma só voz, juntos, Senhor, num só clamor. Porque sabemos, Pai eterno, que servimos a um Deus que tudo pode, a um Deus que age perto e a um Deus que age de longe. Por isso, Senhor, nos unimos, Senhor, em oração, neste clamor, para pedir, Senhor, por aquele povo, Senhor, naquele lugar, naquela terra, ao qual, Senhor, nesta hora se encontra sedento de Ti. Que neste momento, Pai eterno, se encontra, Senhor, Deus de poder e glória, e se encontra, Espírito Santo, entristecido, que se encontra arrasado, que muitas das vezes pode estar até pensando aonde está Deus. Senhor, sabemos, Senhor, que não é fácil, não estamos passando, mas podemos imaginar, Senhor, quão difícil tem sido, Senhor, estar naquele lugar. Mas sabemos, Senhor, que Tu pode ir, Senhor, com Teu Espírito Santo, que Tu pode visitar, Senhor, o sobrevivente, que Tu pode, Espírito Santo, abraçar, que Tu pode acalmar, que Tu pode, Espírito Santo, continuar guardando e livrando, que Tu pode fortalecer a cada um, Senhor, que sobreviveu, que Tu pode, Senhor, também fazer, Senhor, com que aqueles que ainda estão, Espírito Santo, com o último sopro de vida debaixo da terra, seja encontrado, Pai eterno, pelos bombeiros, pelos aqueles que estão à procura. Senhor, Tu és aquele, Senhor, que pode fazer muito mais além do que possamos imaginar. Por isso, nesta hora, Espírito Santo, visita, Senhor, aquele lugar, aquela localidade, aquele país, Pai eterno, que Tu possas operar, Senhor, livramentos ainda, que Tu possas operar cura, Pai eterno, que Tu possas, Senhor, derramar, Senhor, da Tua alegria, do Teu amor, do Teu abraço sobre cada um que sobreviveu. Para que eles venham se sentir, Senhor, abraçados por Ti, que eles venham se sentir fortalecidos, que eles venham até muitas das vezes se sentir gratos por estar vivos e poder continuar, mesmo em meio à dor, mas que eles venham, Espírito Santo, sem ser, Senhor, Deus de poder e glória, tocados por Ti nesta hora, Pai eterno, que Tu possas, Senhor, estar, Senhor, Deus de poder e glória, tocando nas autoridades, tocando naqueles que podem, Senhor, para estar ajudando, Pai eterno, para estar enviando, Senhor, algo para aquele lugar que eles necessitam. Continua repreendendo todo o mal, tudo aquilo que não provém de Ti, para que Tu possas, Senhor, operar, Senhor, milagres, Senhor, ainda mais naquele lugar. Repreenda, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, todo o mal, tudo aquilo que ainda pode sobreviver sobre aquele lugar, mas que Tu venha, Senhor, ser com aqueles, Senhor, que ainda buscam a Tua face, que Tu venha, Senhor, ser com cada um deles, em nome de Jesus, amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Deus, a Tua palavra diz: olhai para o monte de onde me virá o socorro, o meu socorro vem do Senhor. Senhor, verdadeiramente o Senhor é o nosso socorro, bem presente no
angústia. Deus, o Senhor é o Deus, Senhor, que entra e age, Senhor, quando ninguém mais pode agir. Pai, nessa hora, Senhor, nós estamos aqui reunidos numa só fé, Senhor, num só propósito, Deus, para clamar pelas vidas ali naquele lugar, pelas famílias, Senhor, que chora por este trauma, que chora, Senhor, por este drama que eles estão vivendo. Mas, Senhor, a última palavra é do Senhor. Que o Senhor possa enviar os teus anjos, que o Senhor possa tocar ali, Senhor, naquele sobrevivente, Senhor, aquelas pessoas que presenciaram, Senhor, esse desastre. Deus, que tu possa, Senhor, tocá-los de uma forma poderosa, de uma forma especial, Senhor. Nós estamos clamando porque nós cremos num Deus poderoso, num Deus que entra com socorro, Senhor, num Deus, Senhor, que sabe tudo aquilo que precisamos. Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós nos reunimos, Senhor, se embaixo daqueles escombros, de ver, Senhor, sobrevivente. Ah, Jesus, assim como foi feito na vida daquela criança que ficou ali, Senhor, 5 dias. Pai, o Senhor é poderoso para visitar aquele lugar, aquelas terras. Visita, Senhor, porque o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus que faz, Senhor. Oh, Deus poderoso, em nome de Jesus, nessa noite, Senhor, pedimos que tu possas entrar com providência, Deus, para que teu nome seja glorificado, Senhor, para que o seu nome seja glorificado na vida dos sobreviventes, para que, Senhor, haja temor naqueles corações. Senhor, nós somos gratos, Senhor, porque nós estamos bem, porque aqui, Senhor, nós estamos com a nossa família. Pai, mas nós somos todos, Senhor, uma só família. Pai, nós sentimos também, Senhor, o que eles estão sentindo. Senhor, que em nome de Jesus, nessa noite, Senhor, aquele lugar, aquela terra possa ser alcançada, Pai, pelo poder da oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pode soltar, pode sentar aqui, Jesus, obrigado. Nossa. Obrigado. Vamos continuar orando, pedindo ao Senhor o amor ele é demonstrado dessa forma. Orar uns pelos outros. Rogar ao Senhor para que tenha misericórdia. Continue fortalecendo as pessoas que estão trabalhando para remover
as pessoas que ainda estão debaixo dos escombros e possa salvar o máximo de pessoas possíveis. Cadê a missionária da cena? Faremos o momento do anúncio do ofertório agora. Salve a todos com a paz do Senhor. Lamentações, capítulo 3, verso 22 diz: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Quando o Senhor me deu esta palavra nesta tarde, eu falei para ele: que isso tem a ver com oferta? E ele falou grandemente ao meu coração. Hoje em dia, nós estamos vivendo, muitas das vezes, este versículo para se desculpar com Deus daquilo que nós não fazemos e temos que fazer. Deus sabe, a misericórdia dele é grande. Ele me conhece, ele sabe que agora eu não posso. Ele sabe que se eu não fizer isto desta forma, neste momento, vai me prejudicar. Mas a misericórdia dele é tão grande que vai passar. Eu não vou dizimar, porque ele sabe que no momento o dízimo vai fazer falta. Eu não vou ofertar, porque ele sabe que no momento, mesmo que eu tenha R$2 no bolso, esses R$2 vão me fazer falta. Nós vamos deixando o verdadeiro significado, o verdadeiro evangelho. Nós vamos permitindo que coisas que não devem estar na nossa casa, no nosso meio, na nossa vida, nós vamos deixando o mundo entrar devagarinho nas igrejas. Nós vamos deixando porque é jovem, precisa de algo diferente. Se não for assim, a igreja não fica de pé, porque achamos que a misericórdia dele sempre vai nos perdoar, nos abraçar, nos alcançar. Temos que ser grato a Deus pelas misericórdias dele mesmo, pelo fato de cada dia nós levantarmos mais um dia, podemos respirar e muitos não puderam. Mas não devemos usar a palavra do Senhor para muitas das vezes massagear o nosso ego. Dízimos e ofertas é o cumprimento da palavra dele. E se você não fizer, você está indo ao contrário daquilo que ele está falando. Então não adianta a gente orar, a gente jejuar, evangelizar, falar em línguas estranhas, abraçar o nosso irmão, abençoar, se nós não dizimarmos e ofertarmos, que é aquilo que ele deixou de ordenança para a igreja. Amém? Então, nesse momento, você pode pegar o seu envelope na cadeira, fazer o pix, pegar o envelope de dízimo na caixinha que tem ali fora, mas não deixe de fazer aquilo que o Senhor deixou para a sua igreja. Amém? Pode vir ofertar em nome de Jesus.
Meus irmãos, nós não poderíamos deixar de alertar os irmãos, aos jovens. Estamos à véspera do carnaval, então a gente precisa trazer um alerta para os irmãos. Esse alerta, eu prometo que você bem sucinto, não serei prolixo, não vou me estender, mas também prometo que não deve ser nada daquilo que você gostaria muito de ouvir, porque o Espírito Santo vai falar conosco aquilo que nós precisamos para a nossa vida hoje. No livro de Juízes 13, capítulo, por favor, Micael. Juízes 13. Ok. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher estéril não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e disse: Eis que és estéril, nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não beba vinho, bebida forte, nem coisa imunda tu comes. Porque este conceberá e dará à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Pai, nós te damos graça mais uma vez, e que o teu Espírito nos direcione ao propósito pelo qual o Senhor deseja nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. O verso 1 vai dizer que Israel, coloca por favor o verso 1, e tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, e o Senhor entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Então nós estamos falando de 4 décadas, né? E aí nesse período de 40 anos me nascem algumas crianças, alguns adolescentes vão se tornando, alguns jovens vão se tornando, e eles começam a viver uma vida ruim, uma vida de maldição, e eles se perguntam: por que é que nós estamos vivendo tudo isso se nós não fizemos nada? A resposta é muito simples: porque lá atrás os seus pais, os seus avós pecaram diante do Senhor, e porque pecaram diante do Senhor, agora vocês estão sofrendo as consequências. Então eu estou dizendo que muitos filhos hoje estão vivendo uma vida ruim por culpa das atitudes, das ações dos pais no passado, por escolhas erradas que os pais fizeram no passado, pela omissão dos pais no passado, e hoje está refletindo na vida dos filhos. Lembrando que a semente um dia ela germina, ela cresce e se torna uma árvore. Então vai um alerta para os pais, para ter cuidado com aquilo que você está fazendo, o comportamento que você está tendo, a semente que você está plantando, porque com certeza seus filhos irão colher. Aqueles jovens estavam colhendo uma colheita ruim por consequência de seus pais e seus avós terem pecado diante de Deus. Mas Deus, ele é misericordioso, e agora Deus deseja livrar o povo desse sofrimento. E a Bíblia diz que Deus envia um anjo, e o anjo chega agora até uma mulher. A Bíblia não registra o nome dessa mulher. Nós conhecemos ela por ser a mãe de Sansão. Depois você vai saber que é a mãe de Sansão. Mas o anjo diz para ela: olha, você vai dar à luz, você vai gerar. Era uma mulher que não tinha filhos, e ela queria ter. Mas a Bíblia também não diz em momento nenhum que ela orou ao Senhor para ter um filho. A Bíblia registra que Ana orava no templo ao Senhor constantemente para gerar. Mas a mãe de Sansão não tinha filho e não orava. Mas não é porque ela não orava que Deus também não viu que estava
estava no coração dela. Porque lá em Efésios 3:20 diz que Deus é poderoso e infinitamente mais é capaz de fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. Então Deus que sonda o coração conhece a necessidade. Antes de você abrir a tua boca, o Senhor conhece o que você precisa. E Deus, sabendo que aquela mulher queria dar a luz ao menino, o Senhor agora envia o anjo chega até ela. Mas percebe uma coisa interessante que Deus vai ministrar no nosso coração. É que quando o anjo chega àquela mulher, ele diz: olha, você vai gerar. Mas para você gerar, você vai ter que se abster do vinho, da bebida forte e de tocar em alguma coisa imunda. Percebe que para ela gerar, precisava dela se abster, dela abrir mão. É como se Deus estivesse dizendo: olha, o que você está fazendo, você não vai poder fazer mais. Algumas coisas na sua vida não cabem mais, porque a partir de agora você vai gerar. Eu vou te dar o que você quer, mas para eu te dar o que você quer, você tem que abrir mão de algumas coisas que você está fazendo, algumas práticas da sua vida, que essas práticas vão impedir você de gerar aquilo que eu tenho para a sua vida, que era a bebida forte, que era o vinho e que era tocar em coisa imunda. Então muitas das vezes nós queremos alcançar algo de Deus, mas não queremos abrir mão de algumas coisas que o Senhor deseja que nós venhamos a deixar para trás, para fazermos ou alcançarmos aquilo que Ele tem para nós. Eu não quero abrir mão disso, eu não quero romper com isso. Mas Deus, Ele deu uma ordem: você vai gerar, mas para você gerar, você tem que abrir mão disso. Será que nós estamos dispostos a abrir mão de algumas coisas, algumas práticas antigas? Porque o nosso Deus é um Deus de regras. Para se conhecer a Deus, eu costumo dizer que existem 3 livros para se conhecer a Deus. O primeiro livro que Deus se revela está lá em Romanos 1,18, você pode ler consecutivamente, que você vai dizer que os atributos invisíveis de Deus, como o seu eterno poder, se revelam e se manifestam através da criação. Eu fico olhando como as pessoas vão de um lado para o outro, mas não conseguem enxergar a natureza. Elas não conseguem ver o poder de Deus, ou a manifestação do eterno, através das obras da criação. E eu tenho batido nessa tecla que constantemente tenho falado para vocês. Faço questão de repetir algumas coisas, porque parece muito simples você estar sentado numa cadeira de igreja para prestar culto, sem imaginar que a terra está girando a 1.600 km por hora. Aí você vai à praia: pastor, carnaval, eu vou fazer um retiro e vou à praia, vou tomar um banho de mar. Parabéns para você. Se tiver uma vaga lá, convida o pastor para ir. Mas você sabe quanto pesa 1 metro cúbico de água? Você não sabe, eu vou te dizer, 1 tonelada. Eu pergunto para você, qual é o peso dos oceanos? Nós temos o Índico, o Pacífico, o Atlântico. Imagina quanto de peso de água não existe no universo, na Terra. Mas ninguém está nem aí para isso. Você não consegue enxergar Deus para isso. Daqui para a estrela mais próxima tem 150 milhões de quilômetros, que é o Sol. E se você puder medir de uma estrela de uma galáxia, da nossa galáxia, deve ter mais de 8, da nossa galáxia, de um extremo até o outro, tem 100 mil anos-luz. Um ano-luz é 9,5 trilhões de quilômetros. Faça a conta aí. E a Bíblia vai dizer, através do profeta Isaías, que Deus mede o universo com a palma das suas mãos. Imagina o tamanho da mão de Deus. E nós cantamos aqui: quão grande é o meu Deus. Mas nós, na verdade, não mensuramos o tamanho do nosso Deus. E se nós chegarmos a uma conclusão de que Deus realmente é grande, você levanta do lugar onde você está sentado, glorifica Ele e diz para o seu problema: você não é nada diante do meu Senhor. Nós não conhecemos o Deus que nós adoramos, mas Ele quer se revelar para nós através da natureza. E tem muitas outras coisas que eu poderia citar para você. Mas o segundo livro que Deus se revela
é o Filho. O Filho é o nível de Deus. Jesus falou: quem vê a mim vê o Pai. E a maior revelação do Pai através do Filho para mim foi no Calvário. Porque quando Cristo estava sendo crucificado, a oração dele foi essa: Pai, perdoa eles. Eles não sabem nem o que estão fazendo. Pô. A revelação do amor e da misericórdia de Deus através do Filho. Pensa num Deus tão grande, maior do que tudo e todos, maior do que o universo, criador de todas as coisas. Um Deus que foi necessário criar o tempo para nós entendermos o conceito de eternidade. Se Deus não tivesse criado o tempo, jamais saberíamos o que era o sempre ou nunca. Mas Ele criou o tempo, e agora eu sei o que quer dizer ser eterno. Aí nós cantamos que Deus é eterno. Deus não é eterno. O profeta Isaías vai dizer que Ele é o Pai da eternidade. Aí a minha mente buga, a minha mente trava, porque eu não consigo ainda medir o que é eternidade. E a Bíblia diz que Ele é o Pai da eternidade. A eternidade foi gerada por Ele. E Ele se manifesta através do Filho, e se revela através do Filho. Mas as pessoas pegaram o Filho, pensa num Deus que veio encarnado à Terra. É algo muito extraordinário esse Deus pisar na Terra, com mais de 400 milhões de planetas. Eu não vou nem entrar nesse detalhe. Ele resolveu vir aqui e andar entre nós e curar as nossas feridas. E sabe o que nós fizemos? Nós pegamos esse Deus, colocamos Ele numa cruz e pregamos as mãos dele. Nós matamos o Filho de Deus. Qual é a condenação para quem mata o Filho de Deus? Responde. Qual é a condenação para quem mata o Filho de Deus? Se alguém tocar no teu cachorro, você já fica bravo. Se tocar no filho, então não sei o que você é capaz de fazer. Nós matamos o Filho de Deus. Você tem noção do que está elevado de juízo para aqueles que não se arrependerem? Jesus morreu, mas deu o direito e o privilégio de todo aquele que se arrepender dos seus pecados e confessar Ele como Salvador, ter a salvação da sua alma. O maior privilégio que o homem tem, eu me lembrei agora de um homem chamado Judas. Judas foi um dos discípulos que Lucas capítulo 9 vai dizer que Jesus dá uma missão para os 12. E depois no capítulo 10 vai dizer que Jesus dá uma missão para os 70. E ele sai pregando o Evangelho. Aí encontra os paralíticos todo tortinho e fala: não, em nome de Jesus levanta. O paralítico vai, fica em pé. Aí tem alguém caído, endemoniado, babando. Ele fala: não, em nome de Jesus sai. Judas fazia parte desse grupo. Esse grupo de evangelistas, de missionários cheios do Espírito Santo, que expulsava demônios, que pregava, que libertava pessoas. Judas fazia parte. Mas no meio do caminho ele se perdeu. Não se perca. No meio do caminho Judas se perdeu. Porque ele tinha uma fraqueza. E essa fraqueza batia forte dentro dele. Cuidado com a tua fraqueza. Porque essa fraqueza pode te levar ao inferno, a perder a tua alma. Todos nós temos uma fraqueza. E o nosso adversário não tem pressa em estudar a nossa fraqueza, para colocar diante de você aquilo que vai mexer com a tua estrutura. Por isso você precisa consagrar a tua vida, viver uma vida em espírito, para que quando a tua fraqueza chegar diante de você, você apresentar para ela o Cristo revelado. Trabalha isso na tua vida. Judas não trabalhou. E eles chegaram para Jesus maravilhados e falaram: Jesus, em teu nome nós expulsamos o demônio, em teu nome as pessoas
Agora, não é esse o motivo da vossa, não tem que ser esse o motivo da vossa alegria. Vocês têm que estar alegres, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Esse tem que ser o motivo da tua alegria, tem que ser o motivo do teu sorriso, porque você tem a garantia de uma morada no céu, porque um dia tudo vai passar, um dia tudo vai ficar, mas o direito à vida eterna não é para todos. Com Cristo não, é para aquele que ama a Deus e perseverar até o fim. E para fechar essa parte aqui, o Deus que se revela através da Bíblia Sagrada. Ele se revela através da natureza, se revela através do Filho e se revela através da Bíblia. Mas a Bíblia é o livro mais vendido e menos lido. Se você ler a Bíblia, você vai se encher de esperança. O Espírito do Senhor vai ministrar no teu coração. Você vai se tornar uma pessoa melhor. Se você ler a Bíblia, o Espírito Santo vai te confrontar. E eu duvido que a tua vida não seja transformada através da Bíblia. A Bíblia revela o Cristo em toda ela. Eu já estou numa idade muito avançada, não me lembro de muita coisa. Minha memória já não está mais lá, essas coisas. Mas o Cristo é revelado em toda a Bíblia. A nossa Bíblia tem 66 livros. A católica tem 7 livros apócrifos a mais: Judite, Eclesiastes, Baruque, Macabeu, 2, Tobias. Mas a nossa Bíblia tem 66. Em toda ela o Cristo é revelado. Em Gênesis ele aparece como a semente da mulher. Em Êxodo ele é o cordeiro pascual. Em Levítico ele é o sacrifício expiatório. Em Deuteronômio ele é a rocha ferida. Em Josué ele é o capitão do seu povo. Em Juízes é o libertador. E assim vai de Juízes, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica. E vai Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miquel, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Só no Novo Testamento. Em toda ela o Cristo é revelado. Se você pegar os 4 evangelhos do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, o Cristo é revelado. Se você pegar as 3 epístolas, o Cristo é revelado. Se você pegar o último livro da Bíblia, o Cristo é revelado. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio, o fim, o que foi morto e reviveu. É o que anda no meio dos 7 carniçais de homem. Aleluia. O Cristo é revelado. Mas para ver o Cristo precisa ler. Então a Bíblia vai nos registrar aqui, voltando ao início da mensagem, que para gerar eu preciso abrir mão de algumas coisas. E eu quero saltar, porque eu vou soltar para o final. E eu quero falar sobre uma mulher chamada Rainha Vasti. Quase ninguém fala de Vasti. Mas Vasti era uma rainha que pertencia ao rei Assuero. O rei que fez uma grande festa no palácio. Mas cadê a rainha? A rainha resolveu fazer uma festinha particular com as amigas dela dentro do reino. E assim está o reino de Deus. O rei que é Deus faz uma festa. Mas tem gente dentro do reino que está fazendo festinha particular. Do jeito que ele quer. Eu estou dentro do reino, pastor. Conta comigo. Mas eu ando segundo o que eu acho que tem que ser andar. Do jeito que eu tenho que andar. Não obedeço não. E a Bíblia diz que o rei manda chamar a rainha. E a rainha não vem. Por que ela não vem? Porque ela estava participando de uma festinha particular dentro do reino. E assim tem muita gente que está dentro do reino, mas não tem compromisso com o rei. Mas o rei chama. O rei está chamando. Eu sugiro vir. Porque a rainha Vasti não veio.
e ela perdeu a coroa. Não perca o que Deus tem para você com festinha nenhuma. Você está dentro do reino, participa do que o rei está propondo para você. Obedeça ao rei. Ah, pastor, eu tenho dificuldade, eu não consigo. É complicado porque a Bíblia registra uma mulher chamada Rispa. Conhece? Não, né? Deixa eu contar a história dela. Casou errado. Fala o quê? Fala o quê? Casou errado. Rispa casou errado. Furado, querido. Casou com um homem chamado Saul. Pensa num camarada problemático e atribulado, esse tal de Saul. Um cara que Deus colocou ele para capitão do seu povo. O cara não conseguia obedecer a Deus. Ele não conseguia fazer as coisas que Deus mandava ele fazer. No início começou até bem, mas depois foi desencaminhando. E por conta de Saul, a família dele toda foi prejudicada, o povo todo foi prejudicado. A fome que eu falei lá no início, de 3 anos, o próprio Deus falou, porque Saul matou Gibeonita. O cara era tão terrível que por causa dele veio fome na terra. E agora por causa dele, que casou com Rispa, os 2 filhos dela foram levados para ser enforcados. E o que me chama a atenção é que quando pegaram os meninos e levaram para ser enforcados, os gibeonitas pegaram os meninos e enforcaram ele, os 2. Ela perdeu os 2 filhos de uma vez só enforcados. E o que ela fez? Ela pegou uma cabana, pegou um saco, construiu uma cabana do lado do corpo dos filhos enforcados. E a Bíblia registra que ela ficava ali, expulsando as aves que vinham para comer o corpo dos filhos, e não deixava que os animais viessem também para comer o cadáver dos filhos dela. Uma mulher que lutou por aqueles que ela amava, pelo seu projeto, até depois de morto. Até depois de morto, ela não abandonou o projeto. E eu fico olhando muitas pessoas que têm o projeto ainda vivo e estão desanimados. Não querem lutar por aquilo que está acessível. Ah, pastor, eu ando meio desanimado, desmotivado, tudo com nada. Passa ali a Bíblia. Passa a olhar ao redor do mundo. Que você vai ver que tem pessoas que estão numa situação muito mais difícil que a sua, mas estão de pé, confiando em Deus, adorando a Deus. O Micael não colocou um vídeo ali, porque tem muitos vídeos lá da Turquia. Mas eu vi um homem glorificar a Deus porque achou uma criança toda machucada no meio dos escombros e tirou aquela criança e começou a glorificar a Deus. Ao invés de ele estar reclamando das 33 mil pessoas que ele morreu, ele está adorando a Deus por uma que foi livre do acidente, que sobreviveu. Ele tinha 33 mil motivos para estar reclamando. Por que Deus deixou esse terremoto acontecer? Porque morreu tanta gente? Não, ele estava ali adorando a Deus porque uma foi salva. Eu finalizo aqui. Carnaval da vindo aí. Cuidado com algumas coisas que podem te impedir de alcançar o que Deus tem para você. Não toma o que você escuta por aí como verdade. Existe um quadro que foi pintado em 1893, 96, isso eu estou ficando de idade já. Quando chegar na minha idade, você vai ver. Esse quadro chama-se A Verdade Nua Saindo do Poço.
que é isso? Em cima desse quadro existe uma narrativa, uma história, que fala que a verdade e a mentira se encontraram. E a mentira disse para a verdade: olha, o tempo está bonito. A verdade olhou e disse: sim, está bonito. E elas começaram a caminhar, chegaram à beira de um poço. E a mentira disse: olha, a água está gostosa. A verdade, desconfiada, foi lá, conferiu, falou: a água está boa. A mentira disse: vamos nos banhar. Então elas se despiram a verdade, a mentira, e entraram no poço e começaram a tomar banho. E enquanto a verdade estava se banhando, a mentira saiu, pegou a roupa da verdade e fugiu pelo mundo, andando pelo mundo, a mentira vestida de verdade. A verdade saiu no fundo do poço correndo nua, mas o mundo não suportou ver a verdade nua como ela é. A verdade voltou para o fundo do poço, e até hoje a mentira vive andando de um lado para o outro vestida de verdade, e a verdade continua no fundo do poço. Cuidado com o que você está ouvindo, porque pode ser uma mentira vestida de verdade e vai te levar a caminhos ruins. Que Deus nos abençoe. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Chegamos ao final. Terça-feira nós não teremos a nossa oração. Amanhã também nós não teremos a nossa oração no monte. Então, amanhã está avisado. Não teremos a oração do monte. Teremos um culto no domingo. Vamos prestar culto ao domingo. Na terça-feira não teremos o culto. Amém? Na quinta-feira nós retornaremos. Aos irmãos que pretendem sair para um retiro, para uma casa, cuidado. Tenham o máximo de atenção. Temos pessoas embriagadas, pessoas maldosas, pessoas oprimidas no trânsito. Tenham paciência em nome de Jesus. Orem, com certeza sei que vocês oram, mas orem muito antes de sair. E lá onde vocês estiverem, ora pelo pastor. Amém? Que Deus dê a vocês uma semana de bênção, uma semana de vitória. Quero agradecer meu irmão, meu professor José, que está ali, o meu mestre ali, lá do pastor São Vieira. Quero agradecer muito. Agradeço a Deus pela sua vida, que você veio adorar o Senhor. Essa igreja é uma igreja valente, uma igreja forte. Eu confesso aos irmãos que hoje, Marçal, hoje tem muita gente que vai já sair mais cedo para o retiro, né? Mas eu falei, vai estar eu e a Marlene. Não contei nem com a pastora. Vai estar eu e a Marlene no culto. Amém, né? Mas, graças a Deus, que Deus ainda fala, o Espírito Santo ainda fala alto no seu coração.